agora, com o acabamento, vou voltar com a primeira cor, esfumar aqui essa borda, de dentro também para fazer a transição. Pode virar. Mais assim, isso. Vou pegar o pincel fofão, com um pouquinho de pó da cor dela. E vou começar aqui, ó, a limpeza para dar um acabamento. Então, onde que a sombra pode ter invadido, vou começar a limpar e deixar essa técnica, geralmente fica com o olho mais arredondado. Então, eu vou arredondando aqui o final, ó. Isso. Pode virar aqui um pouco. Esse aqui nem precisa virar muito, porque a câmera é mais ampla. Uhum. E aí agora eu vou fazer a parte de baixo, vou usar um pincel menorzinho, com a sombra mais escura. Pode abrir os olhos, ó. Vou fazer do lado de cá. Isso. Não precisa virar muito, não. É. E aí pode olhar pra cima. Eu sempre deito o pincel pra não ficar incômodo pra cliente. Pode olhar pra cima. Porque se eu faço assim com o pincel, com ela olhando pra cima, olha pra cima, ela vai ficar vendo o pincel, vai ficar mais incômodo. Então a gente deita ele assim, ó. Eu sempre desço aqui a pelinha pra ficar mais liso. Essa parte aqui do olho. E ali onde descer um pouquinho de sombra, pode levar assim, ó. Já vou varrendo e vou tentando deixar ele bem lisinho aqui, ó. Sem muita ondinha de esfumado, de sombra. Pode olhar pra cima. Ó, vou dando um acabamento nessa parte de baixo. Aí agora eu vou pegar aquela cor mais clara do primeiro esfumado pra dar acabamento nesse mais escuro, nessa bordinha. Só na bordinha mesmo. Pode olhar pra cima. Pode olhar pra cima. Volto com o pincel fofão. E vou dando acabamento aqui, ó, pra ficar bem liso, bem sem onda essa parte. E aí agora, na linha d'água mesmo dela, eu vou passar o delineador em gel. Eu vou usar o da Bruna Tavares. E aí eu vou pingar o diluidor na tampinha, nunca direto no produto. Porque na medida que a gente vai pingando o diluidor naquele produto, vai mexendo na fórmula dele, né? Então por isso que eu não aplico direto lá. Vou pegar um pincel liso, esse aqui, ele é de boca, mas eu não uso na boca, eu só uso nessa parte, porque ele escorre mais fácil na hora de passar na linha d'água dela. E aí eu pego um pouquinho do produto, diluo ele na tampinha, e aí com ele bem escorregadinho, tipo batom, eu vou passar na linha d'água. Onde ele demorará 5 semanas pra sair. Pode olhar pra cima. E aí, quanto mais rápido você fizer essa parte, menos incômodo vai ser pra ela. Na hora que for fazer isso, sempre tira a claridade, né? Pode estar no olho dela, que ajuda ela a lacrimejar. Aqui, como a gente tá com ringue pra gravar, não vai ter como. Mas se for em cliente, você sempre tira, porque aí fica mais fácil.
Se for uma cliente mais sensível, a gente espera um pouquinho, ela respirar, tomar um ar e depois volta. Pode fazer em outras partes, outras coisas, né? Até ela se recompor. Depois a gente volta. Deixar bem pretinho aqui de baixo. Agora pode fechar. Você não quer limpar, não? Pra lacrimejar? Com cotonetinha? Você tá com vontade de onde? Não, é no cantinho mesmo. Só porque se fechar e cair alguma lagriminha, vai acabar o seu serviço. Deu. Acaba nada, boba. A gente vai pegar então agora o delineador, o mesmo, em gel. E eu vou mudar o pincel, vou pegar o pincel de delineado mesmo, chanfrado. Vou mostrar pra você. Chanfradinho. E aí, nessa técnica, ela tem uma medida. Mas essa medida nem sempre é padrão. Vai depender do olho. Mas é basicamente o seguinte. Vira só um pouco. Isso. Onde que termina o delineado, a gente põe na altura do pincel. Na onde que começa a subir, a gente põe a altura de meio pincel. E onde inicia, a gente põe o pincel deitado, sem altura. Então, você pode fazer essa marcação. Faz aqui, o pincel inteiro, e aqui a metade. Mas vai depender de cada olho. Se a pálpebra móvel dela for muito pequena, na hora que ela abrir, não vai ver isso. Então, tem que ser menor. Então, vai depender muito de cada cliente. Nesse caso aqui, eu vou iniciar no início mesmo, ó, com o pincel bem deitadinho. Pra ficar bem fininho aqui no início. Aqui na transição do claro pro escuro, eu já começo a subir. Ó. Eu vou subindo e agora eu vou de encontro ao preto. Depois que eu vou de encontro ao preto, eu termino de preencher. Ó. E aí agora eu vou consertando as barriguinhas que vai ficando, ó. E agora aqui, ele já encontrou as duas cores, ó. Tanto o preto com o delineado. E aí eu venho cá, pego um pincelzinho menor, né? Sujo ele aqui na minha mão de delineado. E aí eu esfumo essa raiz aqui, ó. Pra ficar uma coisa só. Pronto, fica bem casado fazendo dessa forma, né? Vou fazer do outro lado, pode virar. Deito o pincel, ó, pra ficar bem fino. Mas pode virar mais ainda, isso. Acho que dá, né? Ó. Ó, começa a subir. E aqui eu subo mais. Até ir de encontro. A medida ela é boa, porque quando você não tem noção até onde subir, você usa medida. Porém, você pode diminuir a medida. Porque, por exemplo, se for um olho com a pálpebra menor, você pode, não precisa de usar ele inteiro no final, você usa menos. Quando for na metade, você usa a metade do menos que você usou. Né? Tem essa opção. Aqui a gente tem que subir bem a pálpebra para ficar bem pertinho dos cílios preto. Porque senão, na hora que a gente colar os cílios postiço, não fica com um acabamento bonito. Então, por isso que aqui a gente cobre bem de pretinho, ó. Bem na raiz do pelinho mesmo. Ó. Depois que foi de encontro ao preto, eu esfumo o delineado no preto pra ficar opaco. Ó. Eu esfumo pra virar uma coisa só. Por isso que a gente chama de infinito, né? Porque o delineado, ele some no meio da sombra. Por isso que a gente esfuma ele aqui, ó. Pra ficar bem opaco. Pode abrir os olhos. Pode virar pra cá. E aí, aqui, ó, a gente percebe que ficou bem fininho no início do olho dela, porque eu deitei. A gente até poderia fazer aquele acabamento de abrir os olhos, olhar pro cantinho e passar na linha d'água. Pode abrir, ó.
olhar no cantinho. Só aqui, ó, bem no inicinho, coisa pouca, pra gente continuar deixando ele fino, só pra dar acabamento na hora de colar os cílios postiços. Pode abrir, olhar pro outro lado. Não é toda cliente que suporta fazer isso, porque incomoda um pouco. Se o seu cliente lacrimejar muito, então a gente indica nem fazer. Aqui é só porque borrou, não é porque você chorou, né? Eu fico Aqui é constante. tão normal. Então não gosto de baixo mesmo. Onde eu tirei, eu vou voltar, ó. Pronto, e agora a gente vai colocar os cílios postiços.